Caio Jorge é brabo, Caio Jorge é brabo. Um Mineirão embalado pelo ritmo do Faz o Cá, de Caio Jorge. Mais um gol do Caio Jorge. Mais um gol do Caio Jorge. O atacante reinou no Mineirão contra o Grêmio. Logo no começo do jogo, ele assustou o Thiago Volpi, que mandou a bola para escanteio. Mas aos 24 minutos, o camisa 19 recebeu o belo passe de Matheus Pereira e mostrou o oportunismo de sempre para abrir o marcador. 9 minutos depois, bate-rebate na área. E Vidalba, com muita raça, deu uma de Caio Jorge para marcar o segundo. O placar até poderia ter sido mais elástico no primeiro tempo, mas Thiago Volpi se esticava todo para evitar. Só que no segundo tempo não teve jeito. Matheus Pereira na cobrança de falta e o KJ de cabeça fez de novo. André Henrique diminuiu o placar e até deu esperanças ao Grêmio. Mas o Caio Jorge estava impossível. No último ato do atacante em campo, veio o terceiro gol dele no jogo, o quarto do Cruzeiro. Final no Mineirão, Cruzeiro 4, Grêmio 1. 2 anos e meio atrás eu estava na cadeira de roda, com o joelho operado e não sabia se iria voltar a jogar. Mas com a força da minha família, eu acredito muito em Deus e Ele me capacitou para estar aqui hoje fazendo o que eu mais gosto, fazendo os gols. Então, estou muito feliz pelo meu momento e espero continuar assim. Com a grande atuação, Caio Jorge se isolou na artilharia do Brasileirão, agora com 11 gols. Mais do que isso, ajudou o Cruzeiro a chegar aos 27 pontos, mesma pontuação do Flamengo, que lidera o campeonato por causa do saldo de gols. Quando a equipa trabalha em conjunto, as individualidades aparecem, quer em times defensivos, quer em times do meio campo, quer em times do ataque. Com certeza que é importante o nosso avançado fazer 3 golos. O Mateus também com 2 assistências, mas também tivemos a linha defensiva sempre muito próxima. O meio campo também, quer o Wanderson, o Lucas, o Romero e o Christian trabalharam muito para a equipa estar sempre equilibrada, por isso está toda a gente de parabéns e eu fico satisfeito por isso. Quando o jogo entre duas grandes equipes termina em 4-1 para uma equipe, o treinador tem a parcela dele, certamente tem a parcela dele. E talvez podia ter protegido mais a equipe. Penso até que a minha cobrança inicial para todos era porque tínhamos uma formação para jogar mais e quase nunca jogamos. Se fosse, mano, nesse caso aí não tinha o que fazer. Se você se fecha e se fecha mesmo, você poderia ter perdido de 3. Aí você tentou também, deu espaço, mas deu de 4. Mas poderia ser de 5, 6, sem o menor exagero. Eu tenho falado, e ontem inclusive falei no meu Instagram, o Cruzeiro está jogando a base de Tadala, não tem condição. Porque é do primeiro ao último minuto, sem abandonar os sistemas, porque não é só um, né? Mas não abandona as ideias, é um negócio impressionante. E é impressionante mesmo. Então quando aqui a gente vê primeiro, então sai daqui e espalha pelo Brasil. Quando a gente daqui nota que está muito bem, que está muito organizado, aí daqui a pouco, fora daqui, né, principalmente no eixo, a turma começa a entender que de fato é um futebol muito bem jogado, onde você olha para o campo como ontem e você não consegue pensar um jogador que tenha feito um jogo ruim. Não acontece isso. E é um futebol linear que já vem de muito tempo. Então mesmo com essa parada, aí o Cruzeiro volta e volta num jogo valendo e deita no Grêmio. Mas o Grêmio não conseguiu achar o jogo, né? São 100 minutos de jogo ali, o Grêmio não conseguiu achar o jogo e teve muita sorte de não sair com a sacola ainda mais cheia ontem. Um negócio impressionante, Valuzeiro. Boa tarde. Boa tarde, HG, Breno, Elton, Thiago e todos que nos assistem. O Thiago Volpi, né? Quando você pega o melhor jogador do Grêmio, sem dúvida, foi o Thiago Volpi. E aí você fala, mas terminou 4-1 o jogo para o adversário, dá um entendimento exatamente do que fez o Cruzeiro no jogo ontem. Confesso que fiquei bastante surpreso com o nível que o Cruzeiro já conseguiu apresentar
no jogo de ontem, diante do Grêmio, impondo o seu futebol. O Cruzeiro fazendo gols de todas as formas, criando, pressionando o adversário, como o lance do segundo gol surge de um escanteio diante de uma pressão para cima do Kahneman, para cima do Wagner Leonardo. Aliás, o Kahneman ontem tinha o Caio Jorge pressionando o tempo inteiro quando ele tentava fazer algum tipo de ajuda na bola do Grêmio, saindo desde a defesa. E tão logo o Cruzeiro abriu o placar com o Caio Jorge, realmente o jogo se tornou ainda mais difícil para o Grêmio, que em momento algum da partida, mesmo no 3-1, acho que ali por uma questão, um leve momento de desconcentração talvez do Cruzeiro na partida, algo normal, o Grêmio fez o gol numa dividida do jogador que estava caído, ainda assim com 3-1, geralmente você pensa, né, não, agora o jogo vai acontecer alguma coisa. Olhando para termos práticos de qualquer partida, não fiquei com essa impressão, pelo contrário, o Cruzeiro começou aí a tirar o ímpeto do Grêmio de querer acelerar e ir atrás do placar. E foi o momento que o meio-campo começou a trocar bola. O Matheus Pereira, o Lucas Silva, o Romero, o Christian. E o quarto gol é uma prova clara disso. O Cruzeiro tem vários toques na bola, até a bola chegar nos pés do Romero, ele achar o Caio Jorge e um pouco do que é esse Cruzeiro, né? O Caio Jorge, evidentemente, vai chutar. Ali, o Jardim já tinha selecionado o Gabigol para entrar no lugar dele. Ou seja, o jogador já estava cansado. Ele consegue ainda correr e fazer o terceiro gol. Ele, Caio Jorge, que esteve ensaiando fazer 3 gols em algumas oportunidades de jogos do Cruzeiro no Mineirão. Fez 2 contra o Bahia, 2 contra o Vila Nova de Goiás pela Copa do Brasil, 2 contra o Palmeiras e ontem ele conseguiu fazer 3 gols. Uma partida, para mim, irrepreensível do Cruzeiro e que parece, apesar de não ser assim, que só pegou uma parte daquele Cruzeiro que estava antes do campeonato e já conectou automaticamente, HG. Sabe o que chama a atenção dessa equipe do Cruzeiro? É a tranquilidade e a confiança que ela passa quando você observa o jogo. Você não tem aquele... Eu falei isso na rádio e vou falar aqui novamente. Tem muitos times que você fica vendo um esforço danado para conseguir uma jogada ou outra. Esse time do Cruzeiro, ontem, ele não se esforçava para fazer as coisas. Os gols foram saindo de forma natural. E se o Cruzeiro apertasse, poderia ter feito mais. E olha que o Valu chamou muita atenção, o Volpi foi o melhor jogador do Grêmio. Foi o cara que melhor atuou no Grêmio foi o goleiro. Então, ou seja, o placar de 4-1, ele poderia ter sido mais amplo. E o Cruzeiro fez sem esforço. O que é o esforço existiu. Os jogadores são compromissados, tem comprometimento com cada uma das funções. O time corre, é muito bem organizado. O não esforço que eu falo é natural. O Cruzeiro, os movimentos do Cruzeiro são muito naturais. E isso é o que tem feito o coletivo do Cruzeiro saltar aos olhos. E aí o William sai, você pensa assim, pode ter uma quedinha. Não, o Fagner entrou e cumpriu a mesma função. Muito bem. Então os jogadores entenderam o que é a dinâmica. Então hoje os adversários têm que olhar para o todo do Cruzeiro. Hoje você tem que marcar o todo. É o Caio Jorge. O Caio Jorge vive um momento maravilhoso. O Caio Jorge, nos últimos 10 jogos que ele esteve em campo, os últimos 10 jogos que o Caio Jorge esteve em campo, ele tem 10 gols marcados. O Caio Jorge tem 13 gols na temporada, 11 deles no Campeonato Brasileiro. O Leonardo Jardim chamou a atenção para um ponto muito importante. O Cruzeiro tem 2 competições, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Que os jogadores façam do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil suas grandes decisões. E isso está acontecendo. Eu quero ouvir o Thiago daqui a pouco, eu ouvi o Galante também, mas antes eu preciso dar um recado. 0-1, o Eltinho falou de Caio Jorge, que está voando mesmo. E aí, ele me parece hoje ser o atacante mais completo do futebol brasileiro. Por quê? Porque ele faz gol de cabeça, perna esquerda, perna direita, ele arremata sendo um cara oportunista, ele parte com a bola dominada, ele tem facilidade para driblar com a bola nos pés, ele tem dificuldade para driblar em velocidade, que é difícil. Ou seja, e é um cara jovem. Então, inevitavelmente, Galante, daqui a pouco é seleção e com a janela aberta, com um jogador de pouca idade como ele, já é proposta.
Boa tarde, HG, turma aqui do estúdio. Você tá desanimado por quê? Tô nada, é o frio em Belo Horizonte. Tá demais. É o frio, um abraço para todo mundo que tá assistindo a gente. Eu acho que hoje um dos grandes diferenciais do Cruzeiro realmente é o Caio Jorge, porque ele é um jogador que decide, né? E eu tava comentando com o Elton aqui, até no lance do primeiro gol, ele pode até errar mais ou menos o chute ali, a bola prensa, mas ela entra. Isso é a fase do atacante, quando a fase tá boa, meus amigos. Tudo é dessa maneira. E quero destacar algumas coisas aqui, como o Matheus Pereira, como voltou a jogar, né? Ele é o articulador do jogo. Ele consegue, às vezes, segurar quando tem que segurar, engrenar a intensidade quando tem que ir. E me surpreendeu a intensidade do Cruzeiro, porque eu não achei que o Cruzeiro ia fazer isso. O Cruzeiro não deu a mínima chance para o Grêmio. A gente pode virar e falar aqui, olha, mas o Grêmio é um time fraco, né? O Atlético podia ter vencido ele lá no primeiro jogo do campeonato, continua fraco. Mas eu vou preferir olhar o lado positivo do que o Cruzeiro fez. Porque a intensidade que ele colocou, a gente vê alguns jogadores ali, é uma engrenagem que ela... gente, o Lucas Romero estava dando assistência pro Caio Jorge fazer gol. Mostra como em todo lugar do campo tem um jogador. É uma engrenagem que funcionou, né? Agora, o que também eu vejo como positivo, e o torcedor do Cruzeiro deve realmente sonhar, como o próprio Thiago Fernandes está aqui sonhando com o título do Cruzeiro, é porque o Cruzeiro está almejando mais. Ele está vendo isso e está aí de olho no mercado, querendo mais peças para poder encorpar, né? E só um detalhe para o Léo Jardim, que ele falou na coletiva, né, quando ele cobra que deveria ter mais torcedores do Cruzeiro no campo. Leonardo Jardim, a CBF não ajuda, né, cara? Porque domingo, 8h30 da noite... Nesse caso, é um a televisão, né? Péssimo, né? É péssimo. Então aí não tem como você lotar realmente o estádio, né? Foram o quê? Uns 30... Foram 31 mil. Né? Ele queria 60. A fase é para isso, mas domingo, 8h30... Só para eu manter a minha chatice, que eu sempre sou bem chato... Não, você precisa falar, não está destacado. O Grêmio vinha de 3 jogos sem derrotas, com 2 vitórias e um empate. Então, o Grêmio, nós vimos um Grêmio, eu acho que todo desconcertado no início da competição, mas que estava dando uma levantada na asa. E o Cruzeiro foi lá e podou de uma forma, choque de realidade. de uma forma que o gremista deve estar assustado. Porque na cabeça do gremista eu ganhei do Bahia, ganhei outro joguinho aqui, empatei com o Corinthians, eu não estou lembrando qual foi o outro jogo que ele ganhou, mas ele ganhou 2 jogos e empatou 1. Vamos lá para o Mineirão. Juventude em Caxias, exatamente. Então o Grêmio a sequência do Grêmio foi 1-0 no Bahia, 2-0 no Juventude, lá em Caxias, e empate contra o Corinthians. Então vinha de 3 jogos sem perder. Na cabeça do Grêmio, vamos para Belo Horizonte para encarar o Cruzeiro e conseguir um pontinho. Na cabeça do Grêmio. Estamos numa crescente. Eu considero isso uma crescente. Um time que vinha mal, o Cruzeiro pegou e quebrou as 2 perninhas do Grêmio e poderia ter causado um estrago bem maior. Agora, pois não, só um adendo com relação à questão dos 31 mil presentes, foi o primeiro jogo também, está num processo de cadastro ainda da biometria facial. E nem todos têm a facilidade que por vezes nós temos, né? Então, está ainda num processo de cadastramento da biometria facial que, felizmente, agora é obrigatório, né? Virou lei. Então também tem essa questão a ser destacada. Gente, convenhamos, um jogo 4 da tarde no domingo, o torcedor do interior, ele vem, acaba 6, sai daqui 7, chega em casa 8, 9, ainda dorme cedo para trampar na segunda-feira. Um jogo 8h30 da noite, ele termina na frente de 10h30, até sair no estádio 11h30, meia-noite, até chegar em casa 2 da manhã. É difícil para quem está no interior, por exemplo. Então você perde o torcedor do interior, esse horário é pornográfico, principalmente numa noite de domingo. Se ele é 8h30 no sábado, talvez até... Dá uma relevada. Mas na segunda não dá. E outra coisa, ontem estava um frio maluco. Né? Não sei no Mineirão, mas em casa estava uma loucura ontem. Estava frio. Né? Então, assim, não dá para não contabilizar isso. Então, o estádio não está lotado, tem uma explicação, aliás, várias explicações, e algumas delas estão aí expostas. Né? Agora, só falando rapidamente sobre o jogo, ontem eu realmente fiquei muito empolgado com o que eu vi do Cruzeiro. E acho que é natural que todo mundo tenha se empolgado. Para quem gosta de futebol, assistir uma equipe como a que o Cruzeiro tem tido em campo nos últimos jogos é de se trazer empolgação. E eu honestamente acho que esse Cruzeiro de ontem, por mais cedo que seja,
Nós estamos apenas na 13ª rodada. Se ele mantiver esse padrão, mantiver essa qualidade, é um futebol de time que luta pelo título, um futebol de campeão brasileiro. Nós estamos falando de um Cruzeiro que não interessa o adversário, ele tem vencido e amassado. Ele enfrentou o Palmeiras, ele amassou, ele enfrentou o Flamengo, ele amassou. Ontem ele enfrenta um Grêmio, como bem disse o Elton, veio de uma fase até positiva, ele amassou. Então nós estamos falando de um Cruzeiro, cara, que está brigando pelo título porque é um time que consegue envolver os seus adversários, consegue ser intenso do primeiro ao último minuto, consegue entregar um ótimo futebol. Então estamos falando de um Cruzeiro que, para mim, é sim um time que joga futebol de campeão brasileiro. Olha o que o Léo Jardim falou exatamente sobre essa questão do favoritismo. Veja aí. Nós temos os nossos objetivos bem definidos, mas como eu já vos disse, no fundo, se a gente puder ficar em terceiro, não queremos ficar em quarto. Se queremos ficar em segundo, não podemos ficar em terceiro. Mas não podemos hipotecar ou criar expectativas que o Cruzeiro foi feito para ser campeão. O Cruzeiro não foi feito. O Cruzeiro foi feito para ser uma equipa competitiva e para chegar à Libertadores. É este o grande objetivo do clube e que aquilo que foi-me proposto. Agora, é que assim, algumas coisas que me chamam a atenção. Primeiro, direto nas respostas, não fica de muitos rodeios. Lá atrás, ele erra como qualquer outro, tá, gente? Porque a avaliação que ele fez, por exemplo, do Vidalba lá atrás, vocês se lembram bem qual foi. Né? Não sabe o que o Vidalba estava fazendo ali, no Cruzeiro. O Pedrinho esteve aqui, o Pedro Lourenço, e falou que tirou uma onda, zoou, inclusive, o Vidalba no elevador lá do hotel em Porto Alegre, depois da derrota para o Inter. Falando que o elevador, que o Vidalba estava que nem o elevador, subia, mas não voltava. Ou descia, mas não subia, né? Então, e hoje o Vidalba, por exemplo, olha o futebol que o Vidalba está jogando. Olha o quanto ele recuperou esse time. O Romero mudou, quer dizer, não sei se mudou, aperfeiçoou as características. Hoje ele evoluiu. Hoje ele dá assistência. Evoluiu. Hoje ele chuta. Evoluiu. Ele faz gol, ele dá assistência e tal. Não é mais um jogador burocrático. E o Lucas Silva hoje é o dono do meio-campo. Claro que tem o Matheus. Matheus Pereira aparece muito e ontem foi uma sacanagem o que o Matheus Pereira jogou, mas tudo passa pelas mãos desse sujeito aí, que é o Léo Jardim. Agora, falei na rádio e vou repetir aqui. Não há em clube nenhum um resultado dentro de campo se de fora as coisas não estiverem controladas. Não há. Então hoje a gestão de grupo, hoje a estrutura do Cruzeiro é impecável, a logística é impecável, todos os compromissos pagos, inclusive adiantados. O dono do clube está no clube todos os dias. Todos os dias ele largou os supermercados BH para se dedicar ao Pedro clube. Júnior. O Pedro Júnior que eu estou falando. Porque o Pedro esteve aqui e confirmou isso para nós. Falou, Everton, o futebol é diferente. O futebol, não adianta você colocar gente para cuidar. Eu, como dono, preciso estar lá. Ele falou com a gente aqui, né, Tim? Eu preciso estar lá, eu preciso acompanhar, eu preciso olhar para os jogadores. Eu preciso prometer e cumprir aos jogadores. Então isso, aí o resultado de tudo isso, tá aí dentro de campo, gente. Olha o futebol que o Cruzeiro tá jogando. Ô, HG, eu acho importante também essa colocação do Leonardo Jardim, quando ele fala que o clube, ele tem os seus objetivos. E o objetivo é estar entre os melhores e alcançar a vaga na Libertadores. Quando ele fala isso, ele mantém a responsabilidade, o foco e tira a questão da pressão que pode existir se em algum momento escapa estamos montando um time para ser campeão. Não, no ano atual, ele colocou muito bem claro o objetivo do Cruzeiro. Se vier a alcançar o título, maravilhoso. Vai comemorar, vai fazer festa, mas a atual temporada é estar entre os melhores, você pode ser o segundo, você pode ser o terceiro, você pode ser o quarto, e alcançar a vaga na Libertadores, que é o objetivo desde o início que o Cruzeiro colocou. Então, os objetivos, eles podem ir virando a chavinha. Quando chegar lá na 36ª rodada, o Cruzeiro é o líder, ou um ponto atrás do líder, o objetivo muda. Aí vira, eu quero ser campeão, eu vou bater campeão. Então, o Leonardo Jardim tem o time, tem a instituição nas mãos e está fazendo um ótimo trabalho. Ele não proíbe para mim, Elton, e não diz que não quer. Mas como você falou muito bem, eu acho que é para tentar deixar com que a euforia dos resultados não faça com que você mire algo maior
e acaba se desgarrando do objetivo. O objetivo é central, né, Valor? Então, exato. O objetivo está não bem quer colocado. dizer que não quer algo além algo do além, objetivo. não. Quando você se coloca entre os melhores... Naturalmente você vai estar. Você tá ali, ué. Eu tô aqui, ó. Como que é, Valor? A dança? Interage com ela, mas não encosta. Então é isso, cara. Então tá muito bem formado a ideia na cabeça do Cruzeiro. Saber onde quer chegar e a forma que que vai chegar onde quer, né? Só dizer que ontem o Matheus Pereira completou 100 jogos com a camisa do Cruzeiro e para mim fez uma das melhores partidas com a camisa do Cruzeiro. O Matheus Pereira, acho que o Breno Galante é muito feliz quando ele diz e a grande virtude, para mim, a maneira que o Matheus Pereira mais joga bola é quando ele menos a tem nos pés. Ele dá rápidas soluções, mas também teve um momento do jogo quando o Grêmio diminui o marcador, ele tira a velocidade desse jogo, vindo ali próximo aos volantes, sendo opção. Você vê em um momento do jogo, ele literalmente pede não calma, porque o Cruzeiro não estava afoito, mas ele faz um claro sinal de diminuição de ritmo para o time tocar a bola. Então realmente foi uma grande partida do Matheus Pereira. E tem um lance, né, HG? Você até destacou, né? O que está desarmando, o que corre para trás, o Matheus Pereira para um camisa 10, e aí é exatamente aquele sentimento de equipes coletivas, né? É o que ele corre para trás para ajudar tanto o Christian, o Wanderson e o Lucas Silva. É uma coisa impressionante. Ontem ele fez um desarme que ele estava no meio de 3 jogadores do Grêmio, ele consegue tocar essa bola ainda para o meio campo, ou seja, você tem 3 adversários tentando impedir que você faça o passe. Se você faz o passe, o time já está com 7 apenas para defender. Né? Essa é a questão. Porque no lance ontem, se puder voltar aqui, Vitão, ele tava rente à linha lateral, chamei a atenção disso lá na rádio. Aliás, você é nosso convidado de segunda a sexta, a grande audiência hoje aqui nos... Aliás, já virou hábito, né? Aqui nos Donos da Bola. Segunda a sexta, de 11 ao meio-dia, na rádio Band News 89.5. Aí, ó, tá na tela aí, ó. Tô com o Timaço, breve o Galante vai fazer parte também do Timaço. A gente tá de 11 ao meio-dia, na Band News 89.5, também aqui no YouTube. Muito obrigado pela grande audiência. Eu tava dizendo lá, teve uma bola que o Matheus Pereira pegou, rente à linha lateral, na frente do túnel ali. Chamou a atenção pela forma que ele saiu da bola, que ele entregou a bola. A bola estava mais para a perna direita dele. 3 jogadores na marcação. Nesse setor aí mesmo do campo. Exatamente aqui, ó. Aí ele pegou, cara, ele poderia ter batido de direita nela. Eu não sei o que ele arrumou, meu irmão. Que ele pegou ela de canhota, rente à linha, deu um toque assim meio que de trivela pro lado. Eu não sei se foi pro Romero, se foi... Ainda tomou uma pancadinha que ele cai. Depois ele cai com 3 marcadores. Só que quando ele faz esse passe, é isso que o Valu falou. Ele automaticamente se livrou de 3 jogadores. Ele até caiu ali no momento, ele tomou um toque. Ele se livrou de 3 jogadores. Então, é recurso? Mas ele teve a opção de alguém que, mesmo com 3 marcadores, se aproximou no único espaço que o Matheus Pereira poderia meter essa bola. Um único espaço, tinha jogador ali esperando essa bola chegar, entendeu? Então isso é organização, cara. Olha, eu vou dizer uma coisa. Se qualquer outro clube do Brasil hoje, qualquer outro time, estivesse apresentando em campo isso que o Cruzeiro está apresentando, chamaria muito a nossa atenção. E o Cruzeiro hoje, de fato, joga o melhor futebol do Brasil. É o time mais organizado. Você pega do primeiro minuto ao último, o Cruzeiro não abandona o sistema. É um negócio impressionante. Mas você acha que é para Libertadores ou dá para ser campeão? Porque para mim dá para ser campeão. Eu acho que dá para ser campeão. Eu também acho. É muito consistente. Outra coisa, vai se reforçar. Exato. A gente então, além do sobre elenco que já é Gonçalves, ótimo, vai se reforçar. Um zagueiro, mais um ponta. Para mim, o Cruzeiro tem bola para ser campeão brasileiro. E outra coisa, por mais que o Flamengo, caríssimos, seja um Flamengo, pô, o Flamengo é uma seleção, né? Mas você está vendo lá os problemas, né? Com o Bato, com o Boto, muita resenha, a conversinha que vaza, é a treta com a Arrascaeta, agora a treta com o Pedro, né? Eu não sei se o diretor de futebol vai ficar por lá, é jogador querendo se mandar e tal. Então, quer dizer, isso o Cruzeiro não vive atualmente. E dentro de campo, as coisas ainda acontecendo e paz absoluta fora de campo, aí não tem como. Gadias, deixa eu só falar de 2 jogadores que a gente não fala muito, mas que eles não aparecem tanto assim para a imprensa, mas que eu acho que eles encaixaram no esquema do Léo Jardim, são peças importantes. O Wanderson e o Christian. Porque eles fazem aquele trabalho que não aparece para o torcedor, né? Mas ali, cara, o Christian, ontem eu estava observando,
Às vezes ele está ali fechando no meio, ele acompanha, de repente ele abre pela beirada, o Wanderson dá aquele suporte ali pelo lado esquerdo e ao mesmo tempo que ele vai para o ataque, ele volta. São jogadores operários, né, nesse time e que não aparecem. A gente não fala muito desse jogador porque, claro, né, o destaque é o Matheus Pereira, é o Caio Jorge, mas em todo time tem que ter esse jogador. Porque aí o conjunto, como o próprio Elton disse, começa a se destacar. E outra coisa, gente, não adianta. Time que não marca não consegue ganhar de ninguém. Ou pode até ganhar. Mas se o adversário igualar ou marcar melhor que você, sua dificuldade é muito maior. E daqui a pouco eu vou explicar por que eu estou falando disso, tá? Daqui a pouco eu vou falar. Deixa eu só dar um toque aqui para você que está ligado. Olha, só para você ter uma ideia, entre os clubes que mais desarmam no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro é o terceiro, que mais desarmam. E entre os clubes que mais fazem faltas no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro é o segundo, perde só para o Vitória. Isso aqui não é um time desleal, não é ser um time desleal, é ser um time que joga sem a bola. E a gente está vendo que, além de recuperar e organizar, esse time sem a bola é embaçado. E a prova disso, mais uma vez, foi ontem. O Grêmio não conseguiu achar o jogo, Valu. O Grêmio não conseguiu achar, ele não tinha espaço. Hora nenhuma o Grêmio conseguiu, de fato, nem quando diminuiu, né? E a gente estava vendo ali, cara, tem uma bola ainda no primeiro tempo. Primeiro tempo, para mim, acho que o Cruzeiro produziu para sair vencendo o primeiro tempo por 4-0. Fácil. O Matheus Pereira dividindo com o Kahneman. Do jeito do Kahneman, assim, né? Então, é realmente um time que a falta... O Cruzeiro era um time que sofria muito até o ano passado. O adversário vinha para fazer um contra-ataque, é isso que você fala, né, HG? A falta é um recurso do jogo que você pode utilizar sem necessariamente fazer faltas, que sejam feitas faltas violentas. Aliás, né, mandar um abraço para o grande CCD, que na semana passada disse que o Grêmio ia acontecer, falar, o CCD, o Grêmio só sabe que jogou no Mineirão, porque na tabela do campeonato está lá escrito Mineirão, viu? Porque os jogadores não sabiam nem onde estavam ontem em campo, durante a partida. Um abraço para você, CCD. Então, o Cruzeiro realmente impondo um ritmo muito forte e repetindo, HG, me surpreendeu demais. E essa é a boa notícia, né? Esse lance aí, ó, é a boa notícia para o torcedor do Cruzeiro. Agora também um time que leva perigo em bolas paradas. Pelo segundo jogo consecutivo no Mineirão, contra o Palmeiras, a gente tem que lembrar que foram 2 gols de bolas paradas. O primeiro um escanteio, o segundo uma falta lateral. E ontem o terceiro gol acaba acontecendo também num lance de bola parada, muito bem cobrado pelo Matheus Pereira e com o Caio Jorge mandando para o fundo das redes, fazendo o 3-0. Olha, não é questão de oba-oba, né? O Thiago Fernandes disse aqui, bem antes do Cruzeiro embalar, que acreditava que o Cruzeiro tinha elenco, e com o treinador que tem, com a estrutura, com tudo, sabe, sendo cumprido por quem promete, sabe, a presença dos donos ali e tal, o Thiago falava que acreditava num Cruzeiro campeão. Não é loucura e nem viagem não, viu? E resultadismo não, embora eu seja, o Thiago também assumidamente é um resultadista, mas é que não é só resultado. Todos nós somos, né? Aqui. Todos nós somos, né? Uns são assumidos, outros nem tanto. Mas não é só resultado não, gente. É um jogo bem jogado, hein? É um jogo bem jogado. Agora volta pra cá, Andrezão, porque tem...